Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa paz esteja sobre a sua vida. Eu sou o evangelista Edio. Te convido, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Se gostar, dê um like. Aqueles que gostam da meditação do Evangelho, aqueles que gostam de meditar na Palavra de Deus, é meu convidado. Quero falar sobre a última trombeta. A última trombeta do Apocalipse. O Apocalipse, a revelação preciosa que Deus deu para João, o último dos apóstolos. Preciosa revelação. O apóstolo foi exilado por causa da palavra de Deus na ilha chamada Patmos. E ali Deus veio a ele com preciosa revelação. A revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus deu ao anjo para entregar a João. E João nos deixou esta preciosa revelação. O Apocalipse. Revelação do Senhor Jesus. Deus deixou e João passou para nós. E a Bíblia nos aconselha dizendo: bem-aventurado aquele que lê. Eu estou lendo agora para vocês. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e as que guarda, e os que guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Para Deus, o tempo é hoje. Deus tem nas suas mãos o passado, o presente e o futuro, porque Deus é atemporal. Ele criou todas as coisas ao seu tempo e ele mesmo está fora do tempo, porque Deus é soberano, puro, santo e glorioso. Ele deixou esta preciosa revelação para o seu povo, para a sua igreja. E olha o que diz aqui, no 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Hoje conhecemos que a Ásia Menor. Graça e paz seja convosco, daquele que era, que é e que há de vir. Deus está nos 3 tempos. E também da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Louvado o nome do Senhor Jesus. No capítulo 1 do livro do Apocalipse, Deus apresenta o Senhor Jesus Cristo e o seu gabarito, a sua potencialidade, a sua dignidade, a sua beleza, quando João vê ele passeando no meio de 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais é um tipo das 7 igrejas da profecia apocalíptica. E vemos que Deus tem tratamento com as 7 igrejas. Hoje elas não existem mais, mas a profecia é viva. Tipologicamente falando, também fala de 7 tempos. Hoje nós estamos no último tempo da igreja. Em outras palavras, no tempo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Mas dentro desta igreja de Laodiceia, tem a igreja Filadélfia. É 2 em uma. Uma vai passar pela grande tribulação e a outra será arrebatada. Os pós-tribulacionistas fazem uma confusão tremenda
ensinando que a igreja fiel do Senhor Jesus Cristo vai passar pela grande tribulação. Isso não é verdade. Turbulências e tribulações ao longo do tempo. A igreja tem passado e está passando. O Senhor Jesus mesmo disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque estamos em todo tempo, em tempo de turbulência, em tempo de lutas, de provas. E Jesus Cristo disse para a igreja fiel, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejai vós também. Esta palavra é exclusiva para a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia não passará pela grande tribulação, ela será arrebatada, porque está escrito sobre ela. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Sobre ela está escrito em João capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas tem uma igreja que anda segundo a carne. É a igreja dos holofotes, dos artistas. É a igreja que está aliançada com a política. Esta igreja também é deste tempo, do último tempo, e o nome dela é Laodiceia, onde vemos os coaches, onde vemos os supostos apóstolos e apóstolas. Parece que virou festa ser cristão hoje. Mas em meio a tudo isso, tem aqueles que levam a sério a palavra de Deus e procuram diariamente estar de pé diante de Deus, aguardando a mais pura bem-aventurança que está para chegar. E esta mais pura bem-aventurança chama-se arrebatamento. É um assunto que não se fala mais hoje. Mas vamos analisar uma coisa. Capítulo 1 fala da dignidade gloriosa do Filho de Deus e da sua capacidade. Capítulo 2 e 3 está falando de 7 igrejas que Deus deixou como modelo para todos os tempos. Estas igrejas hoje não existem mais, só está na história. Mas a profecia continua viva. Nós estamos no tempo da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Mas dentro desta igreja tem uma igreja fiel que será arrebatada para os céus. E a outra vai ficar aqui e passará pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas não estão errados quando estão ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas não a igreja fiel. A igreja que vai passar pela grande tribulação é a igreja infiel, a igreja de Laodiceia. Eu quero correr agora. Capítulo 1, capacidade, dignidade da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Capítulo 2 e 3 fala do tempo da igreja histórica e profética.
Esse tempo, estamos ainda dentro dele. E no capítulo 1 e o verso 19 está escrito: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. 3 tempos. Louvado o nome do Senhor Jesus. As coisas que depois destas hão de acontecer, depois do tempo da igreja na terra, está falando exatamente do encontro da igreja fiel com o Senhor Jesus Cristo. E o encontro da igreja fiel com o Senhor Jesus está no capítulo 4 do livro do Apocalipse. João ouviu a voz do céu que dizia: sobe cá. Imediatamente ele subiu. Não pelos seus méritos, mas o Espírito Santo o levou, o trasladou para a glória de Deus. E quando João chega lá, em milésimo de segundo, ele viu ali a glória de Deus. O que ele viu? 4 animais poderosos, com 6 asas, que são os querubins. E um animal era um tipo, rosto de homem. O outro, rosto de águia. O outro, rosto de cordeiro. E o outro, rosto de leão. É a representação da pessoa pura e preciosa do Senhor Jesus Cristo. E João viu também que ali, diante do trono, 24 anciões. Em outras palavras, anciões é um tipo de bispo, presbítero. 24 anciões estavam ali, diante do trono. Esses 24 anciões é uma representação dos santos do Antigo Testamento e da Igreja do Novo Testamento. E um anjo forte bradando com grande voz, e João ouviu. João viu que diante do trono tinha um livro que ninguém podia ler, nem olhar para ele, nem chegar perto. E um anjo forte bradou com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Acredito que João deva ter se esquecido da pessoa gloriosa, o qual ele andou aqui na terra junto, chamado Jesus Cristo, porque João olhava na sua mente, no seu entendimento, e não encontrou ninguém digno. Certamente ele deve ter esquecido da pessoa gloriosa do Senhor Jesus. E ele então chorou amargamente. Mas o anjo, um dos anciões, melhor, disse: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E quando João olhou, João não viu um cordeiro. Aliás, o anjo disse: eis o cordeiro. E João olhou e viu um cordeiro como havendo sido morto. Mas, na realidade, o anjo disse: o leão da tribo de Judá. E João olhou e não viu um leão, viu um cordeiro. Porque Jesus Cristo, em sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, e em sua segunda vinda, ele virá como leão.
Esses 4 animais, que são 4 querubins, sendo a representação do Senhor Jesus, é a representação dos 4 evangelhos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus já estava diante do trono de Deus, sendo representado por esses 4 animais gloriosos e poderosos. Jesus Cristo, face de homem, foi homem aqui na terra, homem 100%, digno, respeitado, poderoso, puro. Jesus Cristo também foi representado por um cordeiro, porque ele foi para a cruz como um cordeiro mudo. Jesus Cristo também foi representado pela águia, a águia poderosa que sobrevoa sobre tudo aqui no mundo. Jesus Cristo sobrevoou sobre todos os poderes das trevas aqui no mundo. Jesus, representado também como leão, em sua primeira vinda, como um cordeiro mudo. Em sua segunda vinda, ele virá como leão, porque ele virá exatamente para julgar as nações, para julgar as 12 tribos de Israel. Ele disse aos seus apóstolos, que não eram apóstolos ainda, eram discípulos: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Jesus Cristo virá em sua segunda vinda para cessar a Terceira Guerra Mundial. Ele vai dar ordem ao seu anjo para prender o iníquo, o homem do pecado, e também o falso profeta. E ele vai tomar as rédeas deste mundo. Porque Satanás, no começo de tudo, Deus criou o primeiro casal perfeito e deu apenas uma diretriz para aquele casal, que não era para comer da árvore do fruto, do bem e do mal, não era para eles comerem. E foi exatamente nesse ponto que Satanás os tentou. E eles caíram. Mas Deus prometeu um resgatador, um remidor, um salvador, dizendo: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E Deus que promete, ele cumpre. Isaías 6:9 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 700 anos ou mais passou. E o menino nasceu em Belém da Judéia, cumprindo o que está escrito também em 7:14 de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus encarnou através do Senhor Jesus Cristo e viveu entre os judeus, um judeu nato, com vários objetivos. O Senhor Jesus veio a este mundo. Eu acredito que o maior objetivo foi vencer o pecado, que nenhum ser humano poderia vencer o pecado sozinho. Jesus Cristo veio e venceu. Por isso ele é digno de glória, de louvor e de ações de graça.
Capítulo 4 do Apocalipse fala sobre o arrebatamento. Capítulo 5 está falando sobre as bodas, os galardões, a igreja nos céus. Porque no capítulo 5 está falando do livro selado com 7 selos. Capítulo 5 e 6 é como uma moeda. Capítulo 5, o tempo da igreja. Capítulo 6, o tempo de Israel e do mundo, debaixo dos juízos de Deus. Juízos de Deus é para Israel e para o mundo, não é para a igreja. Capítulo 6 fala-se, nos primeiros versículos, de 4 tempos, 4 cavalos, que simbologicamente ou simbolicamente fala de 4 tempos terríveis que o mundo passará aqui. A igreja será arrebatada. Haverá uma reunião de urgência e emergência, talvez em Bruxelas, na ONU, ou em outro lugar importante. 10 reis, ou melhor, 10 presidentes, serão elegidos nesse tempo, e junto com os 10 presidentes vai ser apresentado o homem do pecado, o anticristo, e ele tomará as rédeas do mundo por 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio, falsa paz. Ele fará uma aliança com os judeus e vai prometer a eles paz e segurança. E vai construir o templo que eles tanto almejam. E vai prometer segurança para eles. Os judeus, mais uma vez, serão enganados. Eles vão receber o anticristo como se fosse Cristo. Jesus já avisou. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. E disse aos judeus, a vossa cidade ficará deserta. Em outras palavras, ele disse, eu vim em nome de meu Pai a vocês, e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Jesus estava falando da chegada do anticristo. Palavra viva, profecia viva. Quando se fala aqui no livro do Apocalipse, capítulo 6, do cavalo branco, cavalo é símbolo de poder, branco é símbolo de pureza, está falando de uma falsa paz. Quando se fala em cavalo vermelho, está falando de sangue, de guerra. Vai haver uma guerra terrível depois do arrebatamento. Logo depois do arrebatamento, não vai demorar muito. Rússia, Turquia, Irã, Síria, Líbano, Armênia e outras nações virão interligadas, juntas, contra Israel. Isso está no livro de Ezequiel, capítulo 38, sobre a guerra de Gog e Magog, está falando ali. Mas Deus vai abater os soldados dessas nações no deserto de Israel. A Bíblia diz que Israel terá um trabalho de 7 meses para enterrar cadáveres dessas nações. E 7 anos eles vão usufruir os utensílios deixados por esses soldados durante 7 anos.
E o último dos cavalos aqui, nessa sequência, que vai ser o cavalo amarelo. Primeiro, o cavalo branco. Segundo, o cavalo vermelho. Terceiro, o cavalo preto, que é a fome. O quarto, cavalo amarelo, que é a morte. Tudo isto depois do arrebatamento da igreja. Do capítulo 6 do Apocalipse até o 19 não se fala em igreja. Por quê? Porque a igreja está nos céus nesse tempo, com o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 7 fala de 144 mil judeus que serão assinalados por Deus e projetados como evangelistas para o mundo todo. No capítulo 11 fala sobre as duas testemunhas que pregarão diante do muro das lamentações para os judeus. Haverá 21 juízos depois do arrebatamento. Tem pessoas que estão dizendo que os selos já foram abertos. Nenhum selo foi aberto ainda. Os selos serão abertos na presença da igreja, quando a igreja estiver nos céus. Os selos vão ser abertos um por um. Enquanto a igreja estiver aqui, nenhum selo será aberto. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará nos céus, na festa gloriosa, recebendo os galardões, recebendo a herança completa. Porque a Bíblia diz que a igreja, quando eu estou falando igreja, não estou falando o nome de nenhum ministério. Igreja é seres humanos que um dia ouviram a pregação e aceitaram a Jesus Cristo. E os seus nomes estão escritos nos céus, no livro da vida. Eu acredito que em todas as igrejas, denominações, tem o povo de Deus ali que serão arrebatados. Não é todos. É a minoria. Porque a grande maioria estão sendo vendidos e sendo enganados pelo evangelho da prosperidade, pela teologia da prosperidade, pelos dogmas, pelos enganos que está havendo no nosso tempo. Vemos que a igreja do Senhor Jesus estará lá, recebendo os galardões. É a Bíblia que diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O tempo dos santos receber os galardões está para chegar. Depois, a festa das bodas, a mesa já está preparada. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Acredito que o Senhor Jesus não vai se sentar nessa mesa. Por quê? Porque ele vai ter o prazer em servir a sua noiva. E ele disse na sua palavra: aguardei muito a participar dessa festa convosco. Acredito que ele está ansioso por este dia, por este momento. Capítulo 8 fala da sequência de 7 selos. 7 selos. Louvado o nome do Senhor. Aliás, não é o capítulo 8, é o capítulo 6, a sequência de 7 selos. O capítulo 8 é o final, o 7º selo. Depois vai falar de 7 trombetas.
E eu quero falar um pouco das trombetas e encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Os pós-tribulacionistas fazem uma confusão terrível, afirmando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles se baseiam no livro do Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, 31, quando diz lá: logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas dos céus serão abaladas, e aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. E o 31 diz: ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Ali não está falando do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é o Espírito Santo que vai arrebatá-la. Aqui está falando dos anjos que irão arrebatar. Não é um arrebatamento vertical, mas é horizontal. Os anjos irão arrebatar os judeus verdadeiros, junto com os 144 mil. E quando se fala da extremidade dos céus e da terra, é porque nesse tempo muitos estarão dentro de aviões em viagens pelo mundo. E os judeus verdadeiros de todos os lugares da terra serão arrebatados pelos anjos e levados para Jerusalém. Acredito que para recepcionar o Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Quanto à igreja, não é trombeta de anjo, é trombeta de Deus. Quanto à igreja, não são anjos que irão arrebatar ela, é o Espírito Santo. Porque a igreja é corpo de Cristo e o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro do corpo de Cristo. Não tem como o Espírito Santo ser arrebatado sozinho. Ele levará o corpo de Cristo junto. Ao Senhor Jesus seja glória agora e para toda a eternidade. E o tocar da última trombeta, que tanto eles falam e fazem confusão. Aonde está escrito? Está escrito aqui: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui: louvado seja Deus. O tocar da última trombeta, que é a sétima. Olha o que vai acontecer. Preste atenção. Não tem arrebatamento aqui no toque da sétima trombeta. Olha o que vai acontecer. Apocalipse, capítulo 11, e o verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve grandes vozes nos céus que dizia: os reinos do mundo virão a ser do Cristo. Os reinos que Satanás tomou de Adão. Por isso, quem manda neste mundo hoje é Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Por isso aqui está no caos que está. Mas Jesus Cristo, ao tocar da sétima trombeta, os reinos do mundo virão para as mãos do Senhor Jesus Cristo.
E ele vai dirigir, administrar, reinar neste mundo com justiça, com equidade. A Bíblia diz que com vara de ferro ele vai reinar nesse mundo. Vai haver um mundo de paz, de justiça, de harmonia. Mundo sem doença, sem droga, sem sexualidade, sem roubo, sem crime. Um mundo perfeito. Por quê? Porque quem é perfeito estará no governo deste mundo, que é Jesus Cristo. Os reinos do mundo virão a ser dirigidos por Jesus Cristo. E os 24 anciões que estão assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E as nações se iraram, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos teus servos, aos santos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e o tempo de destruir o que destrói a terra. Jesus Cristo fará justiça aos santos, não aos santos da igreja, mas aos santos que venceram a grande tribulação, não aceitando a marca da besta. Os santos que morreram confessando o Senhor Jesus Cristo, sem aceitar a marca da besta. Esses serão ressuscitados e se unirão à igreja no milênio. E tem uma promessa gloriosa que Deus fez a Abraão e Deus vai cumprir. Deus vai colocar o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda. Eles não são puros, não são perfeitos. Eles negaram o Senhor Jesus em sua primeira vinda. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, Deus vai resgatar os judeus, não todos, mas a terça parte deles. Em sua segunda vinda, Jesus Cristo descerá no meio deles, no deserto da Jordânia, e vai perdoá-los. Aqueles a quem venderam o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata, Jesus Cristo descerá no meio da sua descendência e liberará perdão para eles. É o que aconteceu com José no Egito, que liberou perdão aos seus pais e aos seus irmãos. Assim, Jesus Cristo vai liberar perdão aos judeus e vai colocar Israel por cabeça das nações e não por cauda. Eu quero parar por aqui. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus os abençoe ricamente.